o embalo da Flippo, fogo da vida, exalta merecida, expressão cultural, porto de galinhas, nossa escrita, seja concebida ao calor verbal. O embalo da Flippo, fogo da vida, exalta merecida, expressão cultural, porto de galinhas, nossa escrita, seja concebida ao calor verbal. Boa noite. O meu nome é José Couto Nogueira, sou jornalista, trabalho em Portugal, sou português, trabalho em Portugal e já trabalhei no Brasil 10 anos em muitos órgãos de mídia, escrita, já fiz televisão em Portugal, já fiz rádio, praticamente de todas as mídias que existem eu já trabalhei. E eu acompanho, evidentemente, a política internacional, acompanho especialmente a política no Brasil e, claro, a política portuguesa. E hoje eu vou falar das questões relacionadas com a mídia. A mídia, há vários mitos sobre a mídia que eu gostaria de me debruçar. Um deles é que a mídia é imparcial. Essa ideia da imparcialidade da mídia, que existe desde o século XIX, é evidentemente uma ideia que os jornalistas gostam de acalentar, mas que na verdade não existe. Para já a imparcialidade é uma coisa muito difícil e depois a imparcialidade da mídia é uma coisa praticamente impossível. Evidentemente que há uma diferença que é aceite, tanto por quem vê como por quem emite, que é a diferença entre uma notícia e uma opinião. Portanto, as colunas de opinião na mídia impressa, ou os debates de opinião na televisão, ou as opiniões emitidas nas redes sociais, tudo isso tem uma marca de opinião. E depois há as chamadas notícias, que teoricamente não deveriam ter opinião. Mas é fácil pensar logo, para começar, que uma notícia, o escolher publicar uma notícia, já é uma forma de opinião. Porque das milhares de notícias que surgem todos os dias, o jornalista, o editor, enfim, a pessoa encarregada de publicar as notícias, já tem que fazer uma escolha. E nessa escolha já está implícita uma certa parcialidade. Portanto, é assim, vamos deixar essa história da imparcialidade de parte, porque ela de facto não existe. Isso é um aspecto. Agora, um outro aspecto é a evolução que a mídia tem tido nos últimos anos. Eu sou do tempo em que a informação vinha pelas revistas, pelos jornais e pela televisão. As revistas, que durante muitos anos foram, digamos assim, a crème de la crème da mídia. Eu lembro, por exemplo, que a Veja, quando eu morava no Brasil, na década de 70, tinha uma tiragem de 1 milhão de exemplares por semana. Uma tiragem brutal. Lembro-me de ver os distribuidores com pilhas de Vejas a entregar de porta em porta todos os sábados, acho que era sábado. E, como sabem, a Abril, que fazia a Veja, faliu, não é? A mídia escrita tem sofrido, quer dizer, tem sido praticamente, tornou-se obsoleta. Ou seja, as revistas, mesmo as especializadas, têm tendência a desaparecer. Se nós formos ver, por exemplo, as grandes revistas internacionais de notícias como a Time, a Life, desapareceram. As revistas especializadas em moda, arte, arquitetura, etc., hoje em dia têm tiragens muito pequenas e, sobretudo, são muito menos publicadas do que eram. Um exemplo que realmente me surpreende é a revista americana Architectural Digest, que é uma revista muito bonita sobre arquitetura, e que é um tema que não funciona na internet, porque as fotografias são bonitas, é nas páginas das revistas. A Architectural Digest hoje em dia é publicada
4 vezes por ano, em vez de ser mensal. Isso já mostra o modo como as revistas estão a perder a audiência. Há, claro, aquelas revistas de fofoca que saem todas as semanas, mas essas não são, quer dizer, quando estamos a falar em jornalismo e estamos a falar em mídia, imprensa, evidentemente que essas revistas têm um lugar, digamos, eu não queria hierarquizar o jornalismo, mas é de facto essas revistas têm um valor muito reduzido e os assuntos que tratam, que é as pessoas célebres e as novelas e não sei o quê, são de facto assuntos supérfluos, não é? Não têm a importância que tem o jornalismo que informa sobre o que se passa no mundo. Portanto, há uma evolução no jornalismo que desagrada muito aos jornalistas e que passam a vida a queixar-se, queixam-se horrores disso, mas eu não acho que as pessoas se devam queixar, que é assim, a evolução das coisas é como é, as coisas evoluem. Não adianta estar, como se diz em Portugal, a chorar sobre o leite derramado, é assim. As revistas e os jornais impressos, de facto, perderam a força e a atualidade que tinham. O jornal talvez mais famoso do mundo, que é o New York Times, que é um jornal, podíamos chamar de centro-direita. No contexto americano é um jornal de esquerda, mas no contexto internacional nós poderíamos considerar um jornal de centro-direita. Tem mais assinaturas digitais do que impressos em papel. Portanto, as assinaturas digitais tornaram-se mais importantes do que o papel. E, há razões de custo, evidentemente, porque é muito mais caro imprimir e distribuir papel do que colocar no ar um site. Essa razão com certeza que conta. E conta também o facto de a acessibilidade ser maior numa tela de computador que pode ser vista em qualquer parte do mundo do que um jornal, do que um material impresso que tem que ser distribuído, tem que viajar de avião ou de navio ou de maneira qualquer. Mas há também a concorrência das redes sociais. E essa relação entre as redes sociais e a mídia tradicional é uma relação que tem sido muito discutida e que não é uma relação muito... ainda não se encontrou, digamos assim, uma forma de uma complementar a outra e das duas se entenderem. Quem defende as redes sociais diz, e com alguma razão, que a maioria dos jornalistas da mídia tradicional vai buscar as informações às redes sociais, porque as informações surgem primeiro nas redes sociais. Ainda o jornal não está sequer escrito, ou ainda a notícia na televisão não está alinhada e já está na rede social, este caso, aquele caso, não sei o quê. As redes sociais têm o grande inconveniente de não terem nenhum controle ético, nem profissional, nem coisa nenhuma. Quer dizer, uma notícia, qualquer pessoa, desonesta, honesta, bem intencionada, mal intencionada, pode publicar uma notícia falsa ou uma notícia meio verdadeira e ter imediatamente, e quando eu digo imediatamente é em segundos, uma repercussão colossal do nível de milhões. Digamos, essa característica das redes sociais foi o que as tornou tão importantes. Não só contribuiu para a desvalorização e o desaparecimento quase do jornalismo tradicional, como aumentou muito as chamadas fake news. De facto, é assim, são fake porque são falsas, mas também são fake porque não são verificáveis. Ou seja, eu publico no meu Facebook que o Bolsonaro disse que não sei o quê, um daqueles disparates que o Bolsonaro costuma dizer. E imediatamente isso é reproduzido aos milhões. E, portanto, antes de se poder verificar se é verdade ou mentira, já é um facto. E não se pode voltar atrás, ou seja, não se pode recolher
não se pode recolher a informação que já está no ar. Eu estou-me a lembrar, eu não me queria desviar muito do essencial, mas estou-me a lembrar de um filme romeno que eu vi há uns anos, no tempo do Ceausescu, em que sai uma notícia, é um filme crítico, sai uma notícia no jornal, na Roménia, em que o Ceausescu aparecia numa luz menos favorável e ele manda retirar os jornais. Os jornais eram distribuídos por comboio pelo país inteiro, por trem pelo país inteiro, e ele manda a polícia ficar nas estações, na chegada dos trens, a recolher os jornais. Portanto, a notícia desaparece. Isto era possível no tempo dos jornais. Isto não é possível hoje em dia com as redes sociais. Há uma mídia que eu não falei ainda, que é muito interessante, que é a rádio. E a rádio, e hoje em dia a rádio está muito ligada aos podcasts, que são normalmente no YouTube, não é? É interessante porque a rádio, quando surgiu a televisão, dizia-se que a rádio ia morrer, porque a televisão mostrava imagem. E, na verdade, a rádio mostrou uma resiliência, uma resistência inesperada, porque a rádio permite, é talvez a única mídia que permite que a pessoa esteja a fazer alguma coisa e a ouvir, portanto, fazer um multitasking, digamos assim. E a rádio tem mostrado uma resiliência muito grande e eu penso que a rádio vai aguentar todas as investidas nos outros meios de informação. Quer dizer, já aguentou a televisão, tem aguentado as redes sociais, ao transformar-se em podcasts, podcasts que podem ser com ou sem imagem, mas neste caso estamos a falar de podcasts sem imagem. Nos podcasts permite que se ouça rádio em todos os aparelhos, não é? Quer dizer, na verdade também se pode ouvir rádio num telefone, num telemóvel, que vocês não chamam de telemóvel, chamam, já não me lembro, portátil, sei lá. Mas o podcast também. O podcast pode ser ouvido em qualquer tipo de equipamento. E, portanto, entre a rádio e o podcast, eu acho que talvez o futuro mais promissor esteja aí. Agora, finalmente, a questão de... O jornalismo ultimamente tem sido muito atacado por se considerar que os jornalistas são, no fundo, pessoas venais que se vendem por dinheiro, que seguem os interesses das direções dos donos das empresas. E eu devo dizer que eu trabalho há mais de 50 anos em mídia e a influência dos diretores sobre o jornalismo, há exceções, mas em geral é muito mais pequena do que aquilo que se imagina. Ou seja, os donos dos jornais, aliás, é um fenómeno que acontecia muito, lembro, no tempo dos jornais e revistas, era uma pessoa fazer um industrial fazer ou comprar um jornal a pensar que com isso ia ter influência na opinião pública e ao fim de uns meses, eu estou a falar de meses, não chegava a anos, verificar que não conseguia domar a redação. Ou seja, não conseguia que as ideias que ele queria fossem transmitidas como ele gostaria. Portanto, a independência não existe, mas como há uma multitude de opiniões, um leitor atento saiba qual é a cor política daquilo que ele assiste, quer na televisão, quer, enfim, nas redes, que se consiga distinguir a cor política, tem acesso a várias opiniões. Portanto, não é necessário que as opiniões, não é possível nem necessário que as opiniões sejam todas imparciais, mas juntando as opiniões, as várias opiniões parciais, é possível formar uma ideia relativamente correta da situação. Agora, filosoficamente, e para acabar,
eu devo dizer que a verdade não existe. Quer dizer, a verdade é sempre de um ponto de vista. Costuma-se dizer que numa guerra a verdade é a dos vencedores, mas em casos que não é de guerra, a verdade é sempre relativa às outras verdades, ou seja, há um relativismo, não é possível, não existem coisas. Havia um filósofo grego que dizia: o que existe é o átomo e o nada, e o resto é opinião. E de facto é isso, são tudo opiniões, é uma questão de nós sabermos distinguir umas opiniões das outras. Acho que é isso que eu queria dizer em geral. E muito obrigado por me terem aturado. O embalo da Flippo, fogo da vida, exalta merecida, expressão cultural. Porto de Galinhas, nossa escrita, seja concebida ao calor verbal. O embalo da Flippo, fogo da vida, exalta merecida.